tema que nós vamos falar hoje, que é quando temos que nos preocupar com burnout ou síndrome de burnout para os nossos médicos residentes, é um tema um pouquinho diferente ou bastante diferente do que habitualmente nós cardiologistas nos preocupamos, ou como professores ou pesquisadores, formadores de opinião, nós praticamos no nosso dia a dia. Nós sempre buscamos as evidências científicas. E, a partir das evidências, elaboramos estratégias ou maneiras de gestão para poder justificar as melhores medidas terapêuticas ou de tratamento, ou de conduzir a administração ou a gestão de determinadas atividades médicas especificamente ligadas à cardiologia. Burnout é um nome, é um anglicismo, é um nome em inglês que descreve uma situação em que há um esgotamento psicológico, emocional, físico e muitas vezes físico, decorrente de uma série de pressões que ocorrem em cima de um determinado indivíduo, no caso específico aqui, decorrentes das atividades profissionais que sobrecarregam o dia a dia do médico residente. Esse assunto é muito importante nesse atual momento, até em função do que aconteceu, da pandemia, como há toda esta pressão, essa sobrecarga de trabalho, o contato com doenças com risco de morte iminente, como frequentemente acontece nas doenças cardiovasculares, se ajuntou à questão da pandemia e uma doença que está ceifando vidas, e que exigiu que sejam recrutados médicos para tratar esse enorme volume de pacientes internados com doenças não primariamente cardiovasculares, como é a COVID, que é uma doença inicialmente pulmonar, mas que depois pode ter comprometimento cardíaco, mas o fato é que esses indivíduos, esses médicos residentes, foram desviados de sua função e interromperam o seu estágio de formação para se dedicar em terapia, unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, ou mesmo em ambulatório, em unidades de internação, ao tratamento desses pacientes que não necessariamente correspondia àquilo que era a expectativa deles em termos de formação. Então, eu estou agregando um outro dado, uma outra variável que pode contribuir dentro desse cadinho, desta panela que vai gerar o burnout, que é a frustração. Os indivíduos terminam o seu estágio de residência e formação em cardiologia em 2 anos, tendo executado boa parte de sua formação no tratamento de pacientes com COVID, o que significa, sem dúvida, um desvio de função e um prejuízo na sua formação, porque nada disso vai voltar atrás. A residência terminou, esses indivíduos vão cair no mercado de trabalho, vão participar da vida acadêmica, com uma deficiência na sua formação, em virtude desse desvirtuamento, desse desvio, que uma situação muito grave como essa acabou exigindo. Se a gente for procurar as evidências científicas, elas são bastante escassas, inclusive no âmbito internacional, mas também no nacional, e dependem muito da especialidade. Existe uma tendência, é uma impressão minha, uma interpretação minha, de que o burnout é mais estudado em indivíduos que estão cursando residências de especialidades cirúrgicas, uma vez que a concentração, na maneira em que é descrito, estaria prejudicada, e isso levaria a desfechos cirúrgicos piores. E a gente encontra uma gama muito grande de taxas de incidência que vão de 25% a 70% de incidência de burnout, e depende muito da especialidade, do país e da situação. Eu quero crer que, nesse momento atual, em função da pandemia, essa taxa é muito grande. A outra variação é a utilização de métodos de definição para o critério, para você fazer o diagnóstico de burnout, né? Então, você tem a autodeclaração de exaustão emocional, a percepção de exaustão emocional pelos tutores, pelos gestores dos programas ou pelos professores
responsáveis, um certo grau de cinismo, né? O desenvolvimento do cinismo não deixa de ser uma defesa, e a ironia e o cinismo, uma ironia para se você tentar uma espécie, para se promover uma espécie de fuga da situação real, é um outro fenômeno que pode acontecer em mais de 40% das vezes. Então, ao mesmo tempo, são critérios que entram para o diagnóstico de burnout, como, ao mesmo tempo, são sinais que, quando percebidos pelos docentes, e já começando a responder a pergunta, quando é que a gente deve se preocupar, é quando esses fenômenos estão presentes. O cinismo, a ironia em mais presente, os sinais indicativos de exaustão emocional, a ineficácia, você detecta erros, tanto na parte clínica, em termos de interpretação de dados, em termos de interpretação diagnóstica de exames, na execução de determinadas tarefas simples ou complexas, em que o indivíduo acaba executando com deficiência ou um limiar baixo para descompensação emocional. Então, choro, irritabilidade, o que a gente chama popularmente do pavio curto, indisposição com outros colegas, são todas dicas, sinais de que esse burnout pode estar chegando. Então, talvez a mensagem mais importante é que nós, gestores e professores desses residentes, temos que ficar atentos, muito atentos a esses sinais, uma vez que alguns estudos, são poucos, mostraram que em 61%, um pouco mais de 61% dos indivíduos que descreveram ou que preenchem os critérios para burnout, mais da metade, mais de 61%, desenvolvem ou apresentam alguns ideais suicidas. Então, não se trata pura e simplesmente de você se esforçar para ficar atento. Então, a vigilância é a estratégia mais importante para você poder identificar precocemente sinais de burnout através, novamente, do cinismo, do diagnóstico de cinismo, de ironia, de instabilidade emocional, de deficiências técnicas, de erros sucessivos, indisposição entre os colegas, que são sinais de que o burnout pode estar presente e que, por tabela, 61% desses indivíduos podem pode estar presente ideais suicidas nesses indivíduos. Isso faz com que a gente detecte isso e possa buscar a elaboração de estratégias para diminuir um pouco a tensão nesta situação. É claro que há contribuintes externos para isso, mais mensuráveis do ponto de vista técnico, que não dizem respeito única e exclusivamente ao tipo de população ou mesmo o caso da pandemia. Muitos desses indivíduos, desses residentes, até por uma questão de sobrevivência, em função da faixa etária que eles se encontram, esses indivíduos exercem atividades de plantão em outros serviços que não aqueles relacionados à residência. Não é uma simples questão de dizer, não, vamos parar com isso. Nem sempre é possível, porque esses indivíduos, algumas vezes, têm famílias que dependem deles, alguns são casados ou estão às vésperas disso, precisam se garantir algum tipo de suporte financeiro para a família, e esses indivíduos, às vezes, dão 3, 4 plantões ao longo de uma semana, e isso contribui para a sobrecarga de trabalho, gerando privação de sono, maior estresse, e entra num círculo vicioso em que o burnout acaba sendo potencializado. Então, são todas situações e que, para todas elas, as duas estratégias mais importantes são, de um lado, a observação, a manutenção de contato com esses residentes durante um período, durante os 2 anos, 3, 4, que for desenvolvida a residência, procurando identificar ou detectar essas manifestações que eu citei. E, de outro lado, elaborar estratégias que possam diminuir, mitigar
essas consequências, tentando impedir, melhorar de um lado a formação e impedir consequências mais graves, que podem ser, inclusive, até mesmo ideais suicidas. Uma das maneiras que a gente está procurando aqui dentro do Instituto do Coração, dentro do programa de residência em cardiologia aqui, promover uma profunda reformulação da estrutura da grade curricular. Nós aumentamos o número de residentes, o que isso nos permitiu diminuir a carga de plantões, que talvez fosse uma dos pontos mais delicados em função da sobrecarga de trabalho e privação de sono, e, do outro lado, o estabelecimento de um programa de tutoria. E eu acredito isso fundamental, que o residente tenha alguém aonde recorrer. E não é só alguém onde recorrer. Aqui na Faculdade de Medicina nós temos o GRAPAL, que é um organismo de suporte psicológico e psiquiátrico para indivíduos necessitados. Esse suporte é gratuito, mas a gente precisa identificar quem são os pacientes que precisam, os residentes que precisam ser encaminhados para esse serviço. Então, a vigilância é fundamental, como também nós mesmos servirmos de apoio, modelo, suporte, e isso pode ser feito através de um programa de tutoria, onde o residente sabe com quem ele pode contar, aonde ele pode se apoiar no momento necessário. Então, eu finalizo isso dizendo que, em primeiro lugar, vigilância, para identificar sinais de alerta, e, do outro lado, elaborar estratégias de suporte e prevenção para evitar maiores problemas. Muito obrigado.